Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do IAIA, dando as boas-vindas para todo mundo. É, Quem puder, manda uma mensagenzinha nos comentários, dá uma angústia para saber se está tudo ok ou não. Então, manda um alô, fala de onde está ouvindo, que já vai me ajudar, com certeza. Deixa eu botar aqui também no LinkedIn para eu poder ver. Eu acho que está tudo ok. Depois, se alguém puder, me confirma aí, por favor, que eu vou olhar nos comentários. É, Antes da gente começar, eu queria explicar para quem ainda não participou como é que funciona a conversa, né? Então, o formato do IAI-IA é uma conversa aberta onde todo mundo participa. Então, a ideia é que quem está assistindo não é mera audiência, quem está assistindo, de fato, participa do programa através de perguntas, através de colocações, ou seja, a gente parte da premissa que quanto mais gente estiver participando, mais rica fica a conversa. Opa, estou aqui com o Gabriel de Souza, seja bem-vindo, Gabriel, obrigado aí por me tirar da angústia. Tem um outro usuário que eu não consigo identificar quem é, mas boa tarde também. Então, essa é uma conversa para todo mundo, né? Eu acho que a rede, de uma forma geral, está cheia de conversas onde as pessoas estão falando sobre verdades absolutas, experts em absolutamente todos os temas, e aqui não. Aqui é um lugar onde a gente busca, através de uma conversa aberta, desmistificar a tecnologia e mostrar que ela é para todo mundo, de fato, né? Então, eu estou sempre chamando pessoas que sejam relevantes no segmento de tecnologia, que sejam grandes usuários de IA. Olha aí o amigo José LM, presente mais uma, Lucas, sejam todos super bem-vindos. É, então, hoje eu trouxe uma pessoa, mais uma pessoa que o LinkedIn me apresentou. O Fernando é um cara super interessante, um cara que tem uma carreira muito longa dentro do mercado de tecnologia, dentro da área de telecom, inclusive. Então, a ideia é a gente poder ter uma conversa nesse sentido, ou seja, eu aprendo muito com ele em termos de IA, é um cara, ele me apresentou como sendo um cara provocador, mas eu acho que ele também é um grande provocador, um grande apaixonado não só por tecnologia, mas também por transformação digital. Então, deixa eu trazer ele para o palco aqui para conversar com a gente. Opa, Fernando, seja muito bem-vindo ao IAIA, um prazer ter você aqui com a gente. Só para deixar claro, ele não está num lugar sombrio, na verdade, há algum problema na câmera dele que está ficando um pouco escura, mas não tem problema nenhum, a gente vai conseguir bater um ótimo papo. Seja super bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Adriano. E olha que já melhorou a câmera, hein? Na hora que a gente começou, eu estava no breu. Mas um grande prazer estar aqui, uma honra, um desafio. E, puxa, vamos bater esse papo legal, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Boa, boa. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Uma outra coisa que eu queria comentar com todo mundo, esse é o primeiro IAI IA na versão internacional, porque o Fernando está falando de Barcelona, ele está numa feira super importante em Barcelona, e eu estou na Áustria acompanhando meu pai, que vai receber. Daqui a 2 dias vai receber o convite para ser membro da Academia Europeia de Ciências. Então, eu vim acompanhar ele, está ali no sofá me assistindo. Mas vamos para o papo. Então, eu sempre começo o papo pedindo para o convidado se apresentar, mas eu fiz isso com o David na semana passada e vou repetir contigo, Fernando, eu queria pedir para você me apresentar, mas sem você me falar o que você faz. Ou seja, eu quero conhecer o ser humano por trás da capa. E aí depois você me conta um pouquinho da tua experiência profissional. Vamos lá, Fernando. Tranquilo. Mas só abrindo um parênteses, quem não conhece a história do pai do Adriano, vá conhecer, porque tem inclusive uma publicação dele no LinkedIn que fala sobre isso e é sensacional. Aliás, vale talvez um bate-papo com ele, inclusive, que será imperdível, na minha opinião. Mas, seja, falando aqui quem é o Fernando, né? O Fernando é pai de 3 filhos, né? Um menino de 19 anos que vai fazer engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ou seja, não tive a ver com essa decisão, a decisão veio dele e eu achei isso muito interessante. Ele fala que, poxa, cada vez mais o nosso corpo estará conectado a coisas e essas coisas nos ajudarão a ser melhores. Então, ele vem com
E assim, eu não precisei falar isso para ele. Ele também gosta de esporte, gosta de academia, tá super antenado. Queria fazer nutrição para começar primeiro a entender como o nosso corpo recebe energia, para depois entrar com a tecnologia no corpo, mas mudou e está indo para a engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Bom, esse tem 19 anos, só que eu tenho duas meninas, uma de 5 e uma de 2. Então, olha o Legal. gap. Mas eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque em casa eu tenho geração Z e geração alfa. Eu não gosto muito de assim, usar esses termos e tal, porque as pessoas são diferentes, não importa, né? Seja de qual geração temporal elas são, mas enfim, para usar essa terminologia, eu consigo ver as diferenças. E são gritantes, né? Ou seja, veja, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, criação da mesma forma, obviamente que em ambientes diferentes no sentido temporal, mas são completamente diferentes. E eu trago aqui um ponto interessante, que eu fico animado em ver como essa nova geração, essas novas crianças, vêm com um firmware diferente. Então, eu fico assim, animado, porque parece que a gente começa a chegar naquele equilíbrio, né? Ou seja, que é muito necessário e que a própria natureza talvez se encarregue de fazer acontecer. Então, a gente vê momentos onde, principalmente na nossa geração, muito workaholics e trabalhando muito e deixando de lado coisas tão importantes que são nós mesmos, a família, os amigos, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, e deixando de lado a nossa própria saúde mental, ainda bem que isso vem mudando. Depois vimos para uma geração que talvez fosse um pouco muito para o lado de lá, ou seja, um lado exagerado em não pensar o lado do trabalho, né, o imediatismo, que a gente sabe que isso acontece. E essa nova geração, olhando para essas duas meninas em casa, eu vejo que, poxa, já vem um pouco diferente. Então, parece que a própria natureza se encarregando de equilibrar as coisas, e em razão disso, é que eu sinto-me muito animado com o que pode vir pela frente, né? Então, além disso, né, de ser um pai de 3 filhos, um menino e 2 meninas, eu sou um cara que estou sempre olhando para frente, estou sempre tentando entender o que o mundo nos dá de sinais, tentar decodificar esses sinais e como aplicar esses sinais daquilo que vem pela frente. Eu, numa imersão no Vale do Silício, ali em 2022, tive pela primeira vez o contato com o termo futurismo, né? E como a gente entender e olhar para os futuros possíveis. É difícil. Se você imaginar o futuro, imaginar um ponto agora e um futuro para esse ponto daqui 6 meses, e a partir desse ponto você imaginar outros futuros, e desses outros futuros ir ramificando esses futuros possíveis, é um exercício extremamente difícil. É algo assim que, poxa, a gente tem que. O nosso cérebro tem que funcionar muito, e ainda assim a gente não consegue, né? Ou seja, é uma extrapolação muito grande e exige um exercício muito grande. Mas isso me chamou muito a atenção, e eu gostei muito disso, justamente para, olhando esses sinais e essas tendências, entender esses caminhos que o futuro vai nos trazer e me preparar, nos preparar as nossas empresas e as nossas pessoas para esses futuros. Então, é isso. Ou seja, esse é o meu dia a dia, né? Esse é o meu trabalho, isso é o que eu gosto de fazer. Muito bom, muito bom. E eu também, ou seja, assim como você, eu tenho dois, não tenho três, não fui tão louco nesse sentido, tenho dois só, mas também com uma diferença grande. Então eu noto essa diferença de firmware também que você mencionou, eu vejo no dia a dia. Mas agora que a gente já conhece um pouco mais do ser humano, Fernando, me conta um pouco mais do profissional, ou seja, me conta um pouquinho da tua vivência, talvez fazendo uma retrospectiva rápida, trazendo a gente até os dias de hoje, para a gente entender como é que se deu a tua formação profissional, Fernando. Legal. Eu sempre gostei de tecnologia, né? Lá atrás, eu não vou contar a idade aqui, mas aqueles entenderão, né? Ou seja, eu tive um TK-85. Esse foi meu primeiro computador, né? Ou seja, ligado numa televisão de tubo. Uma televisão de tubo que eu acho que era colorida, agora não me lembro, mas enfim, era aquela televisão que sobrava, gigantesca, que ocupava metade do meu quarto, junto com aquele TK-85 ali. E ali começou tudo, né? Então, a partir daquele momento, principalmente a computação me interessou muito. Eu estudei engenharia de computação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Comecei a trabalhar muito rápido, né? Porque era um curso cooperativo, era um curso que
ele tinha 4 meses de aula, 4 de estágio, 4 de aula, 4 de estágio. Então, era um curso, assim, Legal. diferente nesse sentido, ou seja, foi a segunda turma desse curso que veio de um modelo canadense, sofria, inclusive, vamos dizer, até um próprio bullying dentro da universidade, porque a ideia da Escola Politécnica era formar engenheiros conceituais, e isso formava engenheiros práticos, aqueles que já iam direto, né, para a atividade, e logo no primeiro ano já comecei a trabalhar em empresas siderúrgica, depois banco, depois software, depois telecomunicações, ou seja, isso ainda na faculdade. É sempre um desafio, porque estudar na USP e na Poli não é fácil, então a gente demandava, então levei mais tempo, inclusive, né, seja para chegar ao fim ali, mas enfim. E isso me levou naturalmente para a área de tecnologia, inicialmente telecomunicações, numa época em que nem fibra ótica existia. A gente foi uma das primeiras empresas em São Paulo a ter um link de fibra ótica com a então Telesp, como a gente tem a analogia com a Telerge aí no Rio, lá no Rio de Janeiro, né? Você não está aí no Rio, mas e assim, a sede da empresa tinha que ficar um raio de X quilômetros de uma central telefônica da Telesp, porque era a única digital naquele momento, foi antes da privatização e tudo mais. E ali a gente começou todo um processo, era uma empresa que trabalhava muito no segmento educacional, dali veio educação à distância, que eu estou falando em 1996, 97, então a gente fazia transmissão de aulas via satélite, mas não era televisão, era áudio e vídeo sobre IP, quando nem a internet ainda, a UOL, né, que foi o maior provedor de escada no Brasil, começou em 2006, então, ou seja, isso tudo já envolvido sempre com coisas muito novas, muito disruptivas, às vezes à frente do mercado, às vezes o mercado não entendia e não comprava, então, ou seja, mas sempre foi nesse sentido. Isso me levou para o broadcast, ou seja, a transmissão via satélite me levou para o broadcast, para rádio, televisão, TV por assinatura. Isso me levou para a parte de segurança, então foi a minha primeira entrada na área de cibersegurança, foi com uma empresa holandesa que trabalhava com soluções de proteção de conteúdo para garantir que aquele conteúdo só pudesse ser assistido por pessoas que tivessem direito, né? Seja por conta de assinatura, por conta de direitos autorais, assim por diante. Isso me levou para os Emirados Árabes, e lá eu fiquei 10 anos em Dubai. Ali foi o primeiro movimento de empreendedorismo, né? Eu acabei saindo da empresa que eu estava, porque o negócio não ia acontecer, ao invés de voltar para o Brasil, abri uma empresa nos Emirados Árabes e lá fiquei. Seja, trabalhando com uma integração de soluções, inicialmente pensando no mercado do Oriente Médio, norte da África, mas o que aconteceu é que os Emirados e Dubai estão numa posição geográfica muito favorável e conseguem unir no mesmo dia o Oriente ao Ocidente. Então, o problema do fuso horário acaba sendo muito bem, resolvido nessa região. E apesar de estar um pouquinho mais para o lado do Oriente, permitia, né, que isso acontecesse, que essa comunicação de um lado e de outro tivesse um intermediário ali, nesse caso a minha empresa, e isso fez com que o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, no qual eu já tinha trabalhado por quase 11 anos, fosse o meu maior mercado. Bom, isso me fazia viajar, né, eu viajava a Dubai e São Paulo praticamente todos os meses, então, ou seja, foi um período assim de muita, ou seja, bem aquele lado workaholic mesmo, né, ou seja, você estava o tempo inteiro para lá e para cá. Bom, voltei para o Brasil. 2015. Ali encerrei uma história, voltei para um projeto muito bacana no Brasil, e eu gosto de falar dele porque ele foi muito inovador e de sucesso, inclusive serve de modelo para outros lugares do mundo, que na época foi o desligamento da TV analógica. Ou seja, eu já estava saindo do segmento broadcast, televisão, e entrando no segmento conectividade, mas eu voltei para esse projeto porque ele casava esses dois mundos. Ele precisava trabalhar com o segmento de radiodifusão, ao mesmo tempo que precisava trabalhar com o segmento de conectividade. Por quê? A TV analógica ela foi desligada por um simples motivo. Sim, precisávamos continuar a atualização tecnológica da televisão, mas uma parte da frequência daquilo que a transmissão usava no ar para transmitir os seus sinais passava a ser para a banda larga móvel. Naquele momento, o 4G, o LTE. E o Brasil decidiu fazer um modelo diferente daquilo que já tinha sido feito até então no resto do mundo. Enquanto nos Estados Unidos foi um trabalho sequencial, onde desliga a televisão analógica para liberar espaço. Pegam-se os canais que ocupavam a faixa, que precisava ser liberada por conta do 4G, movimenta para aquele espaço que sobrou. Uma vez o espaço das operadoras disponível,
vendia-se a frequência para as operadoras, e as operadoras iam lá e aplicavam, instalavam a sua nova tecnologia, o LTE, que é um pequeno avanço do 4G. Aqui no Brasil foi tudo junto e misturado. A Anatel foi lá, vendeu a faixa para as operadoras, né, concedeu as faixas, não é uma venda, é uma concessão, só que as emissoras de TV estavam lá. Ou seja, como se você estivesse vendendo uma casa com um inquilino dentro. Então, e quem comprasse a casa traria a responsabilidade de pegar o inquilino que estava lá e levar para outro lugar, mas com uma condição, que fosse igual ou melhor à casa que ele estivesse ocupando. Ou seja, não era simplesmente tirar. Então, tinha toda uma preocupação em vários sentidos, inclusive ambientais, foi muito interessante, eu posso falar sobre isso, mas basicamente esse projeto ele foi concebido da seguinte maneira: existe um orçamento pré-concebido de X bilhões de reais que precisam ser usados para executar 3 políticas públicas, comunicar todo mundo que a televisão analógica seria desligada, distribuir kit para a população de baixa renda, que em teoria não teria recurso para comprar um televisor com um sintonizador digital integrado, e remanejar 1.000 canais de televisão que de alguma forma eram impactados pela migração. Remanejar é sair de uma frequência X para uma frequência Y, é sair do canal 32 para o canal 27 na nossa televisão, por exemplo. Tá? Isso tinha que acontecer. E então, o que aconteceu? Existe um orçamento de X bilhões para fazer isso. A Anatel vendeu uma faixa por um determinado valor, porém, as operadoras pagaram esse valor menos esses X bilhões. As operadoras retiveram esse valor, ou seja, era um dinheiro público, mas que ficou com a iniciativa privada, e nesse caso, as operadoras vencedoras do leilão criaram uma entidade que executaria todas essas ações. Resultado, a gente fez no Brasil, em 5 anos, o que nos Estados Unidos levaram 10 para fazer, e metade do dinheiro praticamente ficou em caixa, inclusive sendo utilizado hoje em projetos super bacanas, como a própria construção da Infovia 1, que através de cabos subfluviais nos leitos dos rios da Amazônia, dão conectividade aos municípios ribeirinhos, ou seja, que antes só eram atendidos por tecnologia limitada e cara, que era o satélite, hoje passa cabo, como se fosse um cabo submarino, porém ele é subfluvial, levando conectividade para essas regiões que agora tem atendimento médico, telemedicina, educação à distância e assim por diante. Então, é muito interessante. Então, esse projeto ele foi muito bacana, porque ele não só deu certo, como ele montou um novo modelo. E o Brasil recebe delegações hoje que vêm ver como foi feito, para que eles possam replicar isso nos seus respectivos países. Mas olha que legal, o modelo deu tão certo que ele foi replicado no 5G. Então, o 5G trouxe novas obrigações debaixo de uma mesma governança. Então, existiu uma governança nesse projeto, e essa governança funcionou muito bem, e era uma governança multissetorial, tinha governo, tinha emissoras de televisão, tinha operadoras, tinha mercado, ou seja, todo mundo ali com um único propósito de fazer isso acontecer, né? E isso agora se replica, se repete no 5G, só que escalado. Ou seja, aquelas obrigações que a gente teve quando do desligamento da TV analógica, ele foi escalado em 12 vezes com a chegada do 5G, e o Brasil hoje, inclusive, dá exemplo, mais uma vez, na implementação do 5G. Aqui na Mobile World Congress, onde eu estou em Barcelona, na segunda-feira, o Brasil foi agraciado com o prêmio de liderança governamental de telecomunicações. É um dos poucos países premiado múltiplas vezes. É a terceira vez que o Brasil recebe esse prêmio. Eu não sei se é uma coincidência, mas foi em 2005, em 2015 e em 2025. Então, ou seja, tem aí a cada 10 anos. E olha só, 24 horas, ou seja, menos de 24 horas depois que a gente ganhou o nosso primeiro Oscar. Ou seja, então, algo bem bacana e sim, de orgulho. O ano passado, a mesma coisa, o Brasil ganhou prêmios do uso de tecnologias chamadas de Open Gateway e tal. Aqui, ou seja, bancos, o Banco Itaú recebeu um prêmio ao fazer uso de uma tecnologia chamada Open Gateway, que depois eu posso explicar, mas seja junto com a Vivo, seja de uma maneira extremamente inovadora. Então, o Brasil hoje, sim, ele deixou de ser um seguidor para ser um seguido no ramo das telecomunicações. Mas só para encerrar, e aí concluir esse lado, esse ramo da conectividade, então, é um ramo que eu sempre estive muito envolvido. Só que cada vez mais conectividade habilita outras plataformas, outras situações, outras soluções. E uma delas é a geração de dados.
Cada vez mais as coisas estão conectadas, estão gerando dados, sensores em fábricas, no agronegócio, na saúde, nas cidades inteligentes, geram um volume de dados gigantesco. E a gente começa a ter a necessidade de ter mecanismos de tratar esses dados e transformá-los em informação. E aí que entra a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a gente saindo um pouquinho do hype da IA generativa, ela é muito mais antiga, ela tem 70 anos praticamente, e a IA preditiva, a IA clássica, serve justamente para que a gente transforme esse conjunto de dados gigantesco em decisão, em resultado, em tomada de ações que vão me trazer uma manutenção preventiva numa máquina que não vai parar a minha linha de produção, que vai me garantir uma irrigação mais completa e correta da minha produção agrícola, economizando água e reduzindo o impacto no meio ambiente, por exemplo. Então, tudo isso acaba sendo um grande ponto da inteligência artificial que já está aí há muito tempo, e não desde 2022, com a chegada do ChatGPT e seus afins, né, e seus irmãos todos aí. Então, ou seja, esse segundo pilar, IA, acabou chegando por conta disso. Ou seja, a gente tem muito dado sendo gerado e transmitido pelas redes de telecomunicações e a gente precisa transformá-los em informação. Porém, quando a gente transforma em informação, aquilo passa a valer. E a gente precisa proteger, porque estamos no mundo hiperconectado. E a proteção digital é extremamente importante, necessária, e a gente precisa conscientizar as empresas e a sociedade dessa preocupação. Né? Ou seja, não adianta a gente trancar a porta de casa com chave e ter uma senha que é simplesmente o ano que nós nascemos, ou o dia da data do nosso nascimento. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, esse terceiro pilar é a cibersegurança, porque a gente precisa proteger essa informação. Então, esse tem sido o meu mundo. Ou seja, trabalhando, de certa forma, a entender conectividade, a entender como transformar os dados em informação, a proteger essas informações. Onde? Em 4 verticais: indústria, saúde, agronegócio e cidades inteligentes. Muito bom, Fernando. E me conta uma coisa, como um grande apaixonado de tecnologia, o que foi o momento uau para você nos últimos tempos? Ou seja, o que você viu que de fato te chamou a atenção, te brilhou os olhinhos para quem teve um TK lá atrás? O que você viu nos últimos tempos que de fato geraram um uau para você? Eu acho que assim, se a gente pode dimensionar isso em alguns momentos, né? Eu acho que assim, a própria conectividade, ela permite coisas que antes eram impossíveis de serem pensadas, né? Ou seja, eu, quando morei em Dubai, falava com o pessoal em casa todos os dias através de vídeo, né? Através do Skype, que recentemente recebemos a notícia de que será Morreu. descontinuado, né? Ou seja, e isso é natural, a evolução continua e a gente não pode ficar preso ao nosso produto, né? A gente tem que se apaixonar pelo problema. E passou a época do Skype. Então, acho que agora a gente tem outras alternativas. O próprio Teams da Microsoft vamos dizer assim, algo que é o substituto para o próprio Skype, né? Mas então a conectividade em si, ou seja, se a gente olhar como as gerações de comunicação móvel, principalmente, porque sim, é legal a banda larga fixa, a gente tem fibra ótica espalhada pelo Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um caso único no mercado de banda larga fixa, apesar de termos um segmento aí de 52 milhões de assinantes, sermos o terceiro, quarto país em número de assinantes, o Brasil tem 80% da fibra, dessa banda larga em fibra ótica, enquanto nos Estados Unidos não chega a 30%. Então, ou seja, a gente tem algumas características muito interessantes, mas olhando para a comunicação móvel, primeiro, se a gente for pegar lá do 1G na década de 80 até agora, a gente vai ver um primeiro fato que a cada 10 anos nós temos uma geração. 1G em 80, 2G em 90, 3G em 2000, o 4G em 2010 e o 5G em 2020. O Brasil foi se aproximando disso, né? A primeira rede celular no Brasil foi em 99, em 89, ou seja, depois foi em 97, ou seja, então, enquanto 10 anos depois, praticamente, que aquilo 1G já existia em alguns lugares do mundo, o Brasil teve a sua primeira chamada, inclusive foi feita uma chamada do secretário de Telecomunicações para o ministro em Brasília, a partir do Rio de Janeiro, inclusive. Depois disso, tivemos ali em 97, depois disso, em 2005, mais ou menos, já
o 4G veio para o Brasil mais cedo, até em razão dos eventos esportivos que nós teríamos, Copa do Mundo e Olimpíadas, então foi uma obrigação do próprio leilão, então mais uma inovação da Anatel. A Anatel é uma agência extremamente inovadora e competente, ela inovou e no leilão ela colocou uma obrigação, dizendo que as cidades sede da Copa do Mundo deveriam ter, por obrigação, o 4G, então isso acelerou o processo. Já o 5G, olha só, em 2021 nós já tínhamos. Ou seja, um ano depois da sua padronização, ainda que alguns países, principalmente a Coreia do Sul, que é muito avançada nesse sentido, já tivesse um 5G, mas não era o padrão propriamente definido, né, e padronizado, mas eles já tinham ali ações nesse sentido. A padronização aconteceu em 2020, em 2021 nós já tínhamos. Em 2021 aconteceu o leilão do 5G da Anatel. Em 2022, em outubro desse ano, 27 capitais brasileiras já tinham o 5G chamado puro. Isso fez com que o número de cidades no mundo com o 5G chamado puro dobrasse. Ou seja, o Brasil foi responsável em outubro de 2022, quando, por obrigação, todas as operadoras implantaram o 5G nas capitais, o Brasil dobrou o número de cidades com 5G puro, né? Ou seja, aquele 5G padronizado e tal, no mundo. Então, ou seja, a conectividade, ela de fato é um grande ponto que transformou as nossas vidas. O que a gente não faz hoje com um telefone? Esse é o primeiro ponto. O segundo vem como uma consequência disso. Eu acho que a cloudificação, né? Ou seja, o uso da nuvem, não só permitiu que a gente pudesse fazer uso de várias aplicações, como democratizou a computação de alto desempenho. O que antes era limitado a grandes empresas, bancos e assim por diante, agora está na mão de uma startup. E ela faz isso literalmente assim, ao contratar um serviço de uma empresa como a Amazon, Google ou Microsoft, aonde em questão de segundos, minutos, enfim, ela consegue ter um computador de alto desempenho trabalhando e processando as suas informações. Então, acho que assim, a cloudificação, vamos chamar dessa maneira, trouxe essa democratização. E eu não posso escapar da inteligência artificial, né? Eu acho que assim, o que a gente vive com a inteligência artificial hoje, sim, é um hype, mas a chegada da IA generativa, né, que não chegou agora em 2022, né, ela já vem numa sequência. Quando a gente olha aquele papel do Google que deu origem a essa conversa toda, é de 2017, né? E claro, é recente? Sim, a gente está falando de 8 anos, mas o que acontece? Isso passou a ser possível porque a gente tem mais processamento, mais memória e mais conectividade. Então, tudo isso junto começa a habilitar outras possibilidades, como é o caso dos grandes modelos de linguagem, que são a base para os sistemas de IA generativa, e mais uma vez, isso democratizou o acesso a ferramentas, a desenvolvimento, que antes só era possível para grandes empresas, né? Você é um grande defensor do no-code, low-code, isso tudo promete uma reviravolta tão grande e um aumento de velocidade nesse desenvolvimento e nesses testes e nessas aplicações sem precedentes. Então, acho que assim, a gente vem uma sequência, e eu gostaria de colocar esses 3 pontos, que assim, eles são realmente transformadores e são o UOL, né? Ou seja, eu acho que assim, o conjunto deles é que permite a gente ter esse grande ganho, esse efeito UOL no que a gente está vendo agora. Muito legal. E, Fernando, deixa eu só fazer uma pausa aqui e dar as boas-vindas para os que chegaram um pouquinho depois. Seja super bem-vindo, William, Luciana, José Geni, Robert Guerra. Se tiver mais alguém aqui que eu não estou vendo só aqui por dentro do StreamYard, então se tiver alguém no LinkedIn, manda um alô que eu dou as boas-vindas aqui também. Convidando todos que estão assistindo a participarem, com perguntas, com colocações, enfim, a ideia é que o papo é de todo mundo. Aí a pergunta que eu queria te fazer, Fernando, você trouxe esses 3 pontos, ou seja, como 3 grandes uaus individuais que juntos se alavancam, no final das contas. O que você vê como o maior desafio nesse cenário? Ou seja, para que a gente possa fazer o melhor uso disso tudo que está disponível hoje, o que você vê como um grande desafio?
Eu acho que primeiro é a própria literacia, eu acho que a gente conscientizar as pessoas sobre o uso e principalmente o uso correto e o uso ético disso. Né? Eu acho que esse é um grande problema, então a gente precisa tirar esse hype, falar dos problemas que existem, né, principalmente no uso da IA generativa, quais são ou seja, os riscos que existem no seu uso, para que as pessoas estejam cientes disso e que saibam usar. Então, acho que assim, o que a gente tem que fazer é, de fato, democratizar o uso dessas plataformas, dessas possibilidades. Então, a gente, apesar de viver um hype, ele é um hype que ainda é uma bolha, todo mundo só fala de inteligência artificial, mas, de fato, é uma bolha, poucos sabem o que é aquilo e qual o impacto que teremos. Então, existem movimentos ao redor do planeta, né, sobre o uso correto, os cuidados, os riscos, mas também as vantagens que isso vai trazer para a sociedade. Então, acho que o grande desafio é justamente levar isso para que seja tão simples, para que seja tão trivial como hoje é acender o interruptor nas nossas casas para termos a luz no período noturno. Ou seja, foi uma grande, vamos dizer, revolução naquele momento. Ah, vamos perder os empregos, não teremos mais quem acenda os lampiões e assim por diante, mas quem vive hoje sem a energia elétrica? Então, acho que assim, a gente vai chegar nesse ponto, mas até chegarmos lá, tem um grande desafio. Esse é o primeiro ponto. O segundo é como a gente vai trabalhar o fato de que, se começarmos a sermos e seremos, seja preguiçosos, deixaremos a inteligência artificial trabalhar por nós, até que fato essa superficialidade vai nos causar problemas como seres humanos. Então, acho que assim, esses são os grandes desafios, e veja, não estão relacionados à tecnologia em si, e sim às pessoas. Ou seja, então o grande desafio realmente está com as pessoas. Essa é a minha opinião. Legal. Não, eu tô contigo, ou seja, eu acho que o grande desafio é, e a gente conversou disso lá no primeiro bate-papo com a minha irmã, que é como manter a humanidade ao longo desse processo inteiro. No sentido de, agora a gente está de frente para uma tecnologia com a qual a gente precisa, para a gente extrair os melhores resultados, a gente precisa de fato estar bem integrado com ela. Né? Quanto melhor integrado a gente tiver com essa nova tecnologia, melhores os frutos que a gente vai tirar dela. E sobre a questão do hype, eu vejo que o hype hoje em dia é a nova fórmula para unicórnios, né? Há um tempo atrás, a gente fazia de tudo para a sua empresa ser chamada de um unicórnio. E hoje, como os investimentos são absolutamente colossais, as empresas precisam viver vendendo a ideia de uma AGI, de uma inteligência geral, que vai substituir o emprego de todo mundo. Se vai substituir o emprego de todo mundo, esse mercado é trilionário, então, se é trilionário, investimentos de 500 bilhões de dólares não são tão altos assim. Né? O problema é que eu vejo que isso, no final das contas, acaba afastando um pouco as pessoas da tecnologia, as pessoas e as empresas, né, dessa nova tecnologia. Por quê? Porque, de uma forma geral, o mercado corporativo sempre esteve acostumado a tomar soluções prontas do mercado. Né? Então, vou na prateleira e pego algo pronto. Então, a impressão que me dá é que muitas empresas estão esperando o momento que essa tecnologia vai estar pronta. Ou seja, não, ela ainda está em desenvolvimento, então não vamos trazer ainda, porque, né, não está totalmente pronta. Então, de um lado eu vejo isso, e de um outro lado, eu vejo que tem um desafio muito grande para as empresas, que é o fato de você lidar com algo que está disponível para todo mundo. Ou seja, a área de tecnologia sempre esteve acostumada a ser um grande guardião de novas tecnologias da porta para dentro. Então, meus usuários só usam aquilo que eu já dei a carimbada e falei assim, que isso aqui pode usar, está seguro, etc. e tal. E agora a gente tem uma tecnologia que está na mão de todo mundo. Ninguém precisa do aval de tecnologia, da área de tecnologia, para absolutamente nada. A pessoa abre o celular dela e começa a usar os LLMs, começa a usar basicamente o que quiser. Né? Então, tem um pouco essa mudança cultural no papel da área de tecnologia dentro das organizações. Como é que você vê essa mudança acontecendo? Enfim, comenta um pouquinho aí isso para mim, Fernando. É um grande desafio. Né? A área de tecnologia ela teve nas mãos um controle que deixa de existir.
né? E acho que, assim, principalmente os profissionais dessa área terão que entender que isso é irreversível. Eu acho que, assim, mudou, ou seja, até porque quando a gente olha para dentro de uma organização, cada área, cada departamento, cada unidade de negócios tem as suas dores. E antes, levar e comunicar essa dor para uma área que teria que desenvolver algo que atendesse aquela dor, sempre foi muito complexo. Era uma comunicação de pessoas que não entendiam de tecnologia com pessoas que não entendiam de negócio, ou daquele negócio. Né? Ou seja, então, as línguas, os idiomas, nesse caso, eram diferentes. E a gente sabe, ou seja, como é difícil a gente conversar em idiomas que nós não conhecemos. A comunicação, ela é truncada, ela tem problemas, ela tem erros e assim por diante. Então, essa é a analogia que dá para a gente fazer. Né? Então, nesse ponto, a minha opinião é que a área de tecnologia deveria começar a pensar em permitir que isso, ou seja, que essa área de negócios pudesse ou tivesse a capacidade de desenvolver as suas próprias soluções. Talvez, em um primeiro momento, de uma forma direta, num segundo momento, para que você possa aparar arestas e melhorar aquela primeira ação, aí sim, talvez aqueles especialistas em tecnologia pudessem trabalhar, vamos usar outra base de dados, vamos usar outra tela, assim, pudesse nesse sentido, mas em um primeiro momento, que aquele, vamos chamar de protótipo, pudesse ser desenvolvido pelas respectivas áreas de negócios que conhecem do problema, que vão validar se aquela solução atenderá da maneira que foi desenvolvida, que foi pensada, e que possa, inclusive, rapidamente fazer essas correções de rota. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é uma mudança de paradigma e talvez deixar o ego de lado e falar, eu não domino mais esse lado. Por outro lado, eu vejo como um grande risco. Por quê? Da mesma forma que no passado, né, surgiu um acronismo, né, que era o BYOD, em inglês, Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu telefone, e nós, nas organizações, usávamos os nossos próprios telefones para poder trabalhar e tal. Veja, é um super ganho, mas traz riscos de vazamento de informações, de problemas enfim, com vírus e esse tipo de coisa, seja só para citar alguns. E isso agora se repete, seja com um acronismo que é o BYOAI, Bring Your Own AI. Ou seja, as pessoas, pela indisponibilidade dessas plataformas dentro das organizações. Por quê? Porque não está pronto. Porque nós não treinamos as pessoas para usar. Porque a gente ainda acha que está caro poder fazer o uso disso e pagar assinatura para todo mundo. Enfim, seja. Então, as pessoas, por essa indisponibilidade, usam uma ferramenta, de repente, para algo simples, como melhorar o texto de uma resposta do e-mail. Cara, mas e se aquela resposta tiver informações sensíveis da empresa? Pior, se tiver informações sensíveis de pessoas, clientes, enfim, daquela organização. Nós temos a LGPD, ou seja, a LGPD é nova, é relativamente nova no Brasil, quando comparada à União Europeia, mas isso vai acontecer. E precisa acontecer. Não é que seja isso, a gente precisa ter essa consciência. Eu tenho um caso muito interessante que eu até publiquei no LinkedIn, que eu fui numa ótica em São Paulo, né, renovar meus óculos e tal, e eles me deram um contrato, né, para eu ler, para consentir o uso dos meus dados pessoais para a necessidade deles. Que era, ou seja, eles têm os dados ou seja, do grau que eu uso, enfim, nada muito sensível, mas são sensíveis. Perante a LGPD, são dados sensíveis. E aquilo me chamou a atenção, porque é uma ótica. E eu comecei a conversar, perguntar. Eu gosto muito, né, de entender e conversar com as pessoas. Perguntei, mas legal, isso aqui eu nunca tinha visto, mas as pessoas respondem? As pessoas sabem o que é isso e tal? E a resposta foi, não, as pessoas não sabem. As pessoas acham que isso daqui é para eu usar os dados deles. E muitas vezes se negam. Quando, na verdade, isso aqui é para protegê-las. E não para seja, usar aqueles dados, seja, colocar esses dados em algum lugar, né? Ou seja, o mais engraçado é que eles me contaram um caso onde um advogado falou, não, eu não vou assinar isso aí. Não quero que vocês usem meus dados.
Então, ou seja, então a gente tem um passo, e de novo, é literacia, é conscientização, é desmistificação em vários aspectos. E a LGPD vem nesse sentido. Mas, voltando ao Bring Your Own AI, ou seja, é isso que eu vejo como um risco. Porque a gente passa a utilizar em dispositivos, muitas vezes nossos, mas também das organizações, numa assinatura que é nossa, de repente que a gente compra e paga lá o chat GPT, e está lá. Essas informações podem ser usadas para treinamento. Isso é fato. Então, o risco do vazamento desse dado, ele existe. E é aí que precisamos começar a pensar. Mas, de novo, é irreversível. Na minha opinião, as empresas têm que pensar, sim, em utilizar a inteligência artificial, em capacitar as pessoas a usar e a usar bem, né? Usar de forma ética, responsável, transparente e potencializá-las. Porque sim, ou seja, quando eu uso diariamente diversas ferramentas, né? Eu uso o Perplexity, Cloud, Gemini, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, enfim, o meu dia ele realmente faz uso disso e de outras que daí usam essas como base para a criação de agentes, para automação de tarefas e tal. Aqui na Mobile World eu estou fazendo um teste. Além das publicações que eu faço e que são apoiadas por inteligência artificial, elas não são geradas por IA, mas elas são apoiadas por. Aí eu uso da minha publicação para criar um script de até 200 palavras que gera um avatar falando sobre aquilo. E eu coloco num reel do Instagram. E tudo isso de forma automatizada. Ou seja, é um fluxo que, a partir daquele texto final que eu usarei na publicação, que eu criei e que foi melhorado, foi apoiado pela IA, aquilo gera algumas outras informações que complementam. Então, eu estou fazendo um teste. Eu não vou dizer que seja uma brincadeira, porque não é, mas, ou seja, é algo assim para mostrar como é que a gente pode fazer isso. No ano passado, se a gente for contar o tempo que eu gastei para fazer a curadoria do conteúdo, fazer essa parte, seja, já foi menor, porque eu usava IA, mas eu não usava de forma automatizada, né? Não era um fluxo, não era um agente, como estamos chamando, né, hoje em dia, essa IA agêntica, não sei se esse é o melhor nome, mas enfim, e que agora é o hype, né? Ou seja, se a gente olhar para a bolha da bolha, o hype da IA são os agentes, né? Então, ou seja, a IA por si é um agente, e quem está envolvido, o agente de IA é o hype interno, né? Então, ou seja, mas de fato, né, isso é interessante. Então, mas, ou seja, como é que a gente faz uso de forma responsável, de forma ética, de forma transparente? Eu não tenho nenhum problema em falar que eu, sim, uso a IA para me ajudar nas minhas publicações ou no meu trabalho do dia a dia. Por quê? Porque ela salva tempo. Ela me ajuda a ter resultados melhores. O ponto é, o que faremos com esse tempo? Eu acho que aí é um outro ponto filosófico para a gente pensar, teremos mais tempo disponível. O que faremos? Trabalharemos mais? Ou usaremos esse tempo para nós, para as nossas famílias, para a sociedade, para o planeta? Então, acho que esse é o ponto. Muito bom. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que tem uma palavra que você usou aí que é o ego, né? Eu acho que a área de tecnologia de fato precisa abrir mão um pouco desse ego e migrar de uma figura controladora para uma figura facilitadora, né? Durante muito tempo, as áreas de tecnologia tratavam os usuários como semi-estúpidos, ou seja, eu tenho que proteger de tudo, porque do lado de lá eu tenho pessoas que estão fazendo besteira o tempo inteiro. E agora, para a gente poder colher os frutos de uma tecnologia que permite, que é mais democrática, por sua vez, transforma a inovação em algo distribuído e não em algo centralizado, para que isso ocorra, eu preciso deixar de olhar para o usuário como uma pessoa estúpida e eu preciso olhar para ele como uma pessoa capaz, mas que precisa, ou seja, precisa ser ensinada sobre os cuidados que ela tem que ter. Sempre que a gente fala sobre esse tema de segurança da informação, a minha cabeça automaticamente vai para as planilhas de Excel que ficam circulando pelo WhatsApp para cima e para baixo em todas as empresas. Todas. Então eu falo assim, cara, isso já está acontecendo. Esse risco que você tem medo de acontecer já tá em curso. Então, a menos que você de fato capacite os teus profissionais, e não é um processo de capacitação no sentido de bota ele numa sala de aula e passa uma semana ensinando. Não, não. Eu tenho que dar orientações básicas e tenho que estimular ele, assim como você foi estimulado lá no início da faculdade, que é aplique.
aprenda aplicando. Eu te ensino algumas coisas, te ensino os cuidados que você tem que ter e vai tentar, ou seja, vai aplicar, porque aí naturalmente você vai aprender os limites da ferramenta, para que adianta, para que não adianta, ou seja, onde que eu devo usar, onde que eu não devo usar. Não é o tipo de solução. O César até colocou isso de, então eu quero botar chat GPT para todos os usuários da minha organização. Isso não pode não trazer resultado quase que nenhum, né? Então você de fato tem que entender melhor a tecnologia. Quero aproveitar aqui e dar as boas-vindas para a Magali, que está com a gente. Tem um outro usuário do LinkedIn que não está identificado, o David, que esteve com a gente no último papo, e o Fernando. Vou trazer uma pergunta aqui do William, ainda sobre o tema lá de conectividade. O 5G pode mesmo abrir caminho para o edge computing e permitir um uso mais amplo e democrático do que chamamos de IA, e quem sabe personal IA? A resposta é: pode não, já está fazendo. Ou seja, o edge computing já é uma realidade. Ou seja, e olha que interessante, as empresas tinham o CPD antes. Esse CPD foi para a nuvem. E agora ele volta para algo híbrido. Então, o que acontece? Justamente pela conectividade, e não apenas o 5G, né, como eu estava comentando, o Brasil é um país que tem um backbone de fibra ótica como poucos têm, né? Então a gente sim é um país modelo na área de telecomunicações, e não é à toa que somos premiados, porque de fato isso acontece, tá? Essa conectividade permite isso, né? E acontece que agora esses data centers, eles voltam para próximo. Então as empresas deixaram de ter os seus equipamentos, como acontecia no CPD, e foram para a nuvem, onde não tem mais a infraestrutura. Só que agora essa nuvem está voltando para perto, que é justamente o Edge Data Center. E isso habilita o Edge Computing. Então a gente está vendo muito disso. Aqui na Mobile World, inclusive, isso está assim, em todos os cantos. Ou seja, o Edge Computing, que permite justamente, pelo fato da conectividade ser de fato de alta performance, e a latência principalmente permitir essa troca de dados de uma maneira extremamente confiável e rápida, você pode ter esses, vamos imaginar, clouds descentralizados. Então, isso está acontecendo. E no Brasil, existe uma associação, né? No Brasil, a Associação Brasileira de Data Centers. Ou seja, tem mais de 200 associados que discutem isso. Claro, tem os grandes data centers, sim, mas muito do que a gente vê, a gente fala de data centers modulares. Olha que interessante. Hospitais, né? Ou seja, eles fizeram isso. Eles tinham um CPD. Poxa, mas o CPD ocupava uma área. Para o hospital, é muito mais interessante aquela área ser de atendimento, por N motivos, por conta de sociedade, por conta de benefício e própria receita, né? Ou seja, um centro cirúrgico, ele recebe receita. Um CPD, ele gastava receita, né? Ou seja, ocupava aquele espaço. Então, isso moveu para a nuvem. Só que, nesse caso, a gente está falando de dados que, sim, são extremamente sensíveis. Só que esses dados, cada vez são mais necessários para que os resultados de uma cirurgia, os dados de uma cirurgia, ajudem uma outra cirurgia. E assim por diante. Ou seja, existe uma cultura. Quando eu falei que eu trabalho naqueles 3 segmentos, 4, né? Ou seja, de indústria, saúde, agronegócio e cidades, eu vou explicar o motivo. Tá? Ou seja, indústria é onde existe a maturidade. A indústria 4.0 no Brasil, ela não deixa nada a desejar para a indústria 4.0 na Alemanha, onde surgiu o termo. Então, o Brasil, ele tem maturidade, temos todas as dificuldades da indústria, sim, mas o Brasil tem uma indústria relativamente moderna. Tá? E ali existe a maturidade. Se você tem uma demanda, e você tem um budget, um orçamento para resolver aquela demanda, e você, com aquela solução, comprova que você vai resolver e o seu retorno do investimento vai acontecer em X meses, é uma decisão de negócio. Eu tenho orçamento e retorna dentro do meu, do meu planejamento estratégico, é negócio e a decisão acontece. Tá? Vamos pular a saúde, vamos para o agro. O agro é o oposto, é a imaturidade. Hoje eu vou irrigar a minha plantação. Por quê? Porque eu acho que não vai chover. Ou seja, existe essa imaturidade, talvez assim, a consequência do não uso da tecnologia. Mas olha que interessante. Nós temos no Brasil o ICR, que é o Indicador de Conectividade Rural. Ele está hoje em 24%, 23,6% ou 23,8%, para ser mais exato. O que significa? Que 1/4 da nossa área rural tem algum tipo de conectividade, pelo menos similar à tecnologia do 4G, a velocidade do 4G. O que isso está fazendo? Com que a sucessão
comece a voltar. Os filhos e netos daqueles produtores que saíram para estudar, eles começam a voltar. Isso é fato. E o que acontece? Eles voltam com uma outra cultura, o que a gente chama de outro mindset, né? Ou seja, volta com algo olhando para a tecnologia como um aliado, que vai me ajudar a irrigar aquela área, porque é aquela área que precisa. Por quê? Porque os sensores do solo identificaram que é aquela área que precisa de água e, eventualmente, alguns componentes minerais. Então, isso começa a acontecer. Isso vai acontecer. Na AgriShow de 2024, a AgriShow, para quem não sabe, é a principal feira da área do agronegócio no Brasil, acontece na cidade de Ribeirão Preto, normalmente ali na primeira semana de maio. Normalmente pega o feriado, inclusive, no dia 1º de maio. Bom, enfim, em 2023, a maior dor, tique, que apareceu na AgriShow, como nos anos anteriores, foi conectividade. Eu não tenho conectividade, não tenho conectividade. O ano passado, em 2024, a maior, assim, a conectividade ainda apareceu como uma dor, mas a principal foi: eu tenho dados, mas eu não sei o que fazer com eles. Ou seja, isso faz com que essa conectividade toda leve esse poder de processamento lá para a ponta. Então, respondendo o William, né, estendendo um pouco a resposta, não só pode, como já está fazendo, inclusive no Brasil. Existe uma empresa, depois você dá uma olhada, chama Modular Data Center, se não me engano. O negócio deles é vender data center modular. E eles têm uma fábrica gigantesca ali na Castelo Branco, no começo da Castelo Branco, nova, eles estavam numa outra área, mais para dentro seja ali do Rodoanel, São Paulo, agora eles vieram um pouco mais para Castelo Branco para facilitar a logística, mas a fábrica é gigantesca. E isso mostra como o mercado está demandando essas novas soluções. Mas tudo isso vem principalmente de conectividade, e sim, isso vai habilitar o uso da IA. Boa. Tem uma outra pergunta aqui da fera chamada Daver. Vou colocar aqui na tela. Olá, pessoal, boa tarde, parabéns pela live. Fernando, na sua visão, como a regulamentação de IA pode impactar a defesa nacional e a criação de novos empregos? Há riscos de que uma regulamentação excessiva acabe limitando a inovação e a competitividade do país? Sem dúvida, esse é o grande ponto, né? O problema da regulação excessiva é esse, né? Ou seja, como é que a gente, através desse excesso de autoridade, a gente bloqueia esse desenvolvimento e muitas vezes até leva isso para outros lugares. Então, sim, é tênue, é difícil, é complicado, é complexa o encontro desse equilíbrio, tá? Mas o fato é que é inegável, a regulação é necessária. Nós precisamos regular a inteligência artificial, e isso é ao redor do mundo, não é um problema do Brasil. Então, a gente vê isso acontecendo ao redor do mundo, e nós temos um problema adicional, é que como a gente leva isso a nível universal? Porque a gente vê uma dicotomia e um trabalho muito forte entre China e Estados Unidos. E eu me arrisco a dizer que a China está na frente. Eu me arrisco a fazer essa afirmação, tá? Então, a gente vê essa grande diferença. Claro, temos ali a Europa no meio e tal, mas e o chamado sul global? Como fica? A gente não tem que usar a tecnologia para diminuir o gap, ao invés de aumentá-lo? E quando vamos a países da África, por exemplo, como eles estão nesse sentido? Então, assim, a gente tem que pensar nessa regulação, e mais difícil do que essa regulação é como é que a gente leva isso a nível multilateral, e não olhando individualmente cada um dos países. Então, assim, sim, há riscos, tá? Ou seja, eu acho que o Brasil, na minha opinião, tem feito um trabalho interessante, houve uma discussão ampla, temos a melhor, não acredito, na minha opinião, que a nossa lei, né, o projeto de lei 2.338 de 2023, quem tiver interesse, procure ali, é fácil de encontrar, inclusive no próprio site do Senado e da Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado no Senado o ano passado, foi para a Câmara e vai tramitar. É o melhor? Eu acredito que não, mas nós temos que começar de algum lugar. E esse foi um ponto interessante. O discurso que a gente vê dos nossos parlamentares é justamente esse. A gente tem que começar. A tecnologia avança. Essa lei, ela não vai ser infinita. Ela não vai durar para sempre. E a gente vai ter que ter a continuidade para poder fazer isso. Vou dar uma opinião sincera. Nós tivemos aqui na eleição municipal do ano passado uma primeira regulamentação do TSE que trouxe, de fato, a questão da IA nesse sentido, proibindo, por exemplo, o uso de bots que simulassem o candidato, como se fosse o candidato
falando com aquele eleitor e, obviamente, proibindo as fake news. E palavras do TSE. É a melhor, tem um nome lá, é uma resolução, como eles chamam. É a melhor resolução? Não sabemos, mas a gente tem que começar. Se não for a melhor, o nosso compromisso é que a gente vai melhorar para a próxima eleição. Ninguém sabia o que fazer e o Brasil deu um passo à frente. Então, eu acho isso muito legal. Isso mostra uma abertura que talvez a gente não tivesse visto ainda. Mas, sobre a defesa nacional, aí eu acho ao contrário, né? Eu acho que a regulamentação tende a ajudar a defesa nacional, e eu não sei se a defesa que você está falando, David, em relação à parte, vamos dizer assim, segurança nacional, né, que envolve militares e assim por diante, mas o fato é que as Forças Armadas do Brasil têm bons trabalhos sendo desenvolvidos em computação quântica, e esse é um dos pontos que, inclusive, está aparecendo muito esse ano aqui em Barcelona, como não tinha aparecido no passado, que é a criptografia quântica. Gente, isso vai se transformar em realidade. Tá? Então, o Centro de Defesa Cibernética das Forças Armadas do Brasil é um dos melhores do mundo e discute-se muito nesse sentido, e não só discute-se como aplicam-se, né, padrões e ações nesse sentido. Então, a gente tem um trabalho sendo muito bem elaborado, tá? E que fala de AI, que fala de todo esse aspecto. Então, não sei se é sobre esse ponto que você colocou, David, mas sim. Por outro lado, quando a gente fala de uma maneira mais ampla, que a cibersegurança é uma faca de dois gumes, a IA traz inúmeros benefícios para que a gente melhore a cibersegurança, mas tem o outro lado, né? Ou seja, a IA também habilita que as pessoas que usam para o outro lado da moeda, né, o lado negro da força, também façam uso dessa tecnologia e, sim, criaremos empregos e perderemos empregos. Mas eu estava lendo um relatório, acho que faz umas 3 semanas, que, na verdade, a gente vai criar cerca de 1/3 de mais empregos do que a gente vai perder. Então, o avanço da IA e da tecnologia, de fato, vai gerar mais empregos do que vai acabar com eles. Depois eu posso até buscar esse artigo, eu não lembro de cabeça agora, mas eu achei interessante esse estudo, né? E eu estou falando desse estudo aqui no Brasil. Então, existe essa possibilidade, mas é fato, vai acabar com empregos, assim como vai criar outros. O ponto é, mantenham-se relevantes, ou seja, a IA não vai substituir a nós nos nossos empregos, mas pessoas que sabem usar nos substituirão. Sim. Eu acho que tem um grande desafio com relação à regulamentação, dois, na minha visão, né, com relação à regulamentação, que é, um é essa questão de precisamos de uma regulamentação que seja universal, porque se eu só regulamentar no Brasil e nos Estados Unidos ou na China não estiverem regulamentados dessa maneira, de fato nos tornamos mais frágeis, dependendo de como for feita a regulamentação. Então a gente precisa de uma questão que seja universal, mas tem um outro desafio também, que é, dado que é uma tecnologia que evolui muito rápido, o processo de regulamentação tem que ter na mesa a iniciativa privada. Ou seja, a iniciativa privada tem que estar na mesa na hora que a gente está escrevendo, né? Essa coluna de do's e don'ts, né? Ela tem que estar ali na mesa, porque do contrário, chances de você ter algo obsoleto são enormes, né? Legal que a gente criou algo em 2023, mas sem dúvida nenhuma, isso já está obsoleto, porque em 2 anos a tecnologia evolui tanto que, ok, não tem problema ficar obsoleto, tem problema no tempo que você demora para se atualizar. Esse que eu acho que é o grande problema, que fique obsoleta em 6 meses não tem problema, contanto que você seja muito ágil para criar uma nova regulamentação, entender as novas brechas, tampar essas brechas. Então, eu acho que no Brasil especialmente, mas eu acho que esse é um desafio no mundo inteiro, que não dá para isso ser feito a despeito da iniciativa privada. Isso tem que ser feito em conjunto, né? Em conjunto. Então, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho mais uma. Tem mais duas, na verdade. Que eu ia fazer uma pergunta sobre como você está vendo o Brasil nesse cenário todo, mas eu acho que a gente cobriu bem isso. A pergunta é: se de fato a gente tiver uma inteligência artificial que substitui muitos dos empregos, ou seja, usando tuas palavras, nos torna um pouco preguiçosos, porque faz muitas coisas por nós,
como que você vê como que você vê o papel do ser humano nesse cenário? Ou seja, qual que vira a importância do ser humano nesse cenário todo? O primeiro ponto é que a inteligência artificial precisa ser treinada, né? E ela não tem como ser treinada sem o ser humano. Ou seja, nós somos os detentores dos dados. Esse é o primeiro ponto. Existe aí a tal da inteligência artificial geral, né, que é uma utopia que muito se discute e que, nesse caso, ela não precisaria dos humanos, mas se isso de fato vai acontecer, é algo que não sabemos. Fala-se disso, vai acontecer daqui 5 anos, aí chegam 5 anos, vai acontecer daqui 5, vai acontecer, e assim vai, né? O risco existe, né, da Skynet, enfim, que aquilo tudo que a gente discute, mas o fato é que, neste momento, a inteligência artificial, ela não existe sem os seres humanos. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que assim, a gente tem que pensar e tem que manter. Eu acho que nós somos os criadores e ela veio simplesmente para nos auxiliar a sermos melhores. Em que sentido? Uma vez eu estava numa feira em Las Vegas, a Consumer Electronic Show, que acontece sempre no início do ano, e tinha lá um stand da Delta Airlines. O que é uma stand de uma companhia aérea está num evento de eletrônica de consumo, né? E eles estavam mostrando um exoesqueleto, que é algo que a gente vê cada vez mais nos eventos, né? Aqui eu vi alguns, principalmente na área de startups, aqui na Mobile World, mostrando o uso do exoesqueleto com a inteligência artificial. Nesse caso, coletando dados que ajudassem na sua movimentação. Bom, naquele caso em especial da Delta, era um exoesqueleto que esse exoesqueleto é quem fazia o esforço daquelas pessoas que tiram a mala do avião e colocam no carrinho e vice-versa. Eu não vou entrar no mérito de por que ainda Colocam existem não, essas né? pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque deve ter um lobby muito grande. Mas, enfim, o problema é físico, né? Você causa problemas na estrutura física daquela pessoa, né? A pessoa carrega peso o dia inteiro e o exoesqueleto acaba fazendo isso. Então, a gente tem que olhar a inteligência artificial nesse sentido. Ela tem que nos ajudar, mas não nos substituir. E a gente tem que ter essa consciência de não deixá-la nos substituir, de não sermos preguiçosos a ponto de delegar tudo para que aquela ferramenta faça. É extremamente arriscado usar o resultado de um chat GPT, ou dos seus irmãos, sobre algum assunto que não conhecemos. Se não conhecemos determinado assunto, não use a inteligência artificial para falar, definir ou mesmo aprender sobre ela. Vá buscar outras informações. Veja, existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial que, de fato, não te ajudam a escrever, mas te ajudam a encontrar as informações. E isso sim é interessante. Tá sendo lançado aqui o browser da Opera, que ela é chamado de com IA agêntica. Ou seja, você dá um comando para o browser, tipo aquilo que a gente fazia. Vou entrar, sei lá, no Expedia e buscar uma passagem tais dias para tal lugar. Ou seja, nesse momento, você já pode, no browser da Opera, colocar o que você quer. Quero uma passagem do Rio de Janeiro para Buenos Aires, dia tal, até um determinado valor. E aí, o browser já vai fazer isso para você. E você pode fazer em múltiplas etapas. Se você não encontrar disso aqui, busque por outro. Chegando em Buenos Aires, eu quero assistir, eu quero o ticket para ir no teatro, assim por diante. Então, o próprio browser está trazendo isso para você. Olha que interessante, ou seja, não está substituindo a nossa ação, mas está nos ajudando. Nós teríamos que fazer isso em múltiplos passos e gastaríamos, talvez, ali 1 hora e meia para resolver. O fato é que ela vem para, sei lá, em 15 minutos, trazer aqueles dados todos para a gente gente tome a decisão. Então, acho que esse é o ponto, né, que a gente teria que pensar sobre esse uso e simplesmente não delegarmos apenas para a IA resolver os problemas para a gente. Sim, esse é um ponto que eu conversei bastante com a minha irmã no primeiro episódio, que é a importância do crivo, né? Ou seja, isso que você falou, ou seja, a gente tem à nossa frente uma tecnologia que é tremendamente convincente. Ele fala as maiores barbaridades do mundo como se fosse uma verdade. Então é tremendamente perigoso você avaliar a coerência com a qual ele está falando, porque de fato ali dentro pode ter um monte de mentira. Então o crivo tem que ser de fato humano. Sim.
E aí a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo, que é, vamos imaginar um cenário onde a tal da AGI existe, né? E aí a minha pergunta para você é, o que que você perguntaria para ela? Eu perguntaria, como eu posso te desligar? Boa, boa, boa. Eu Não sei conversei o que com o ela vai David, fazer comigo. É, é, quando conversei com o David, eu falei uma coisa parecida, que é como é que a gente pode garantir que a gente se integre bem, né, para não deixar de existir. Muito bom, muito bom. Fernando, eu quero super te agradecer a participação, quero agradecer também a participação de todo mundo que trouxe perguntas, colocações, enfim, a Magali está colocando aqui que curtiu muito o debate. Essa, de fato, é uma conversa que poderia se estender uma tarde inteira. A boa notícia é que tanto eu quanto o Fernando somos tremendamente disponíveis, estamos no LinkedIn, então a conversa pode e deve continuar através dessa ferramenta, ou seja, a gente pode continuar explorando novos temas, enfim, Fernando é um super especialista também, então, e uma pessoa disponível, né? Então, eu sou prova viva disso, ou seja, ele é uma pessoa que você manda as mensagens e ele responde. Então, faça um bom uso disso para, de fato, explorar a curiosidade. Eu acho que quanto mais a gente está num momento da vida, na realidade, né? Um momento muito, muito mágico na minha cabeça, que é hoje a gente nunca teve nas mãos a possibilidade de criar coisas novas como a gente tem hoje. E não só as pessoas de tecnologia, acho que todo mundo. Qualquer curioso hoje em dia que queira se dedicar um pouco a aprender sobre alguma ferramenta vai se tornar capaz de criar coisas que ele nunca imaginou que fosse capaz de criar. Então, quero fazer esse super agradecimento aqui, Fernando, de você ter aceito o convite. O papo foi ótimo. E aí eu te passo a palavra para você fazer uma despedida aí e falar um pouquinho para a gente. não, primeiro eu que agradeço, a Adriana, a todo mundo que nos assistiu e que vai nos assistir. Eu confesso que eu fiquei com medo, porque falar com você é uma responsa muito grande, né? E ter assunto para que a gente possa interagir mais ainda, né? E principalmente para as pessoas que você traz para cá poderem, de certa forma, saírem daqui melhores que entrar. Né? Então, acho que assim, primeiro é isso, te agradecer pelo convite, dizer que eu sou um espectador assíduo, né? Do IAI, participo de todos, né? Seja tal, não nem todos online, mas certamente depois eu assisto, né? Então, primeiro esse agradecimento e segundo falar para todo mundo, poxa, não tenham medo, né? Acreditem que essa tecnologia pode nos ajudar, apenas tentem usar da melhor forma possível, né? Seja aquela máxima fica válida, não faça com os outros o que eu não quero que façam comigo, então é isso que a gente tem que pensar. E que, poxa, conversem, interajam, ou seja, a IA é só uma ferramenta para que nos permita, talvez, ter mais tempo para que a gente faça o que a gente faz de melhor, sermos humanos. Muito bom, Fernando. Mais uma vez, super obrigado. Para quem não puder, para quem não esteve aqui com a gente no LinkedIn, o IAIA fica disponível no YouTube, ou também no Spotify. Então, agora os arquivos de áudio estão também no Spotify para quem quiser correr na esteira ouvindo a nossa conversa, é super bem-vindo. Fernando, super obrigado e até um próximo papo que com certeza vai rolar. Uma boa viagem de retorno aí para você de Barcelona. Obrigado para você Valeu, também gente. aí. Mande meus parabéns para o seu pai. Pode deixar. Valeu, Fernando. Um abraço. Obrigado. Foi.